Olá, sejam bem-vindos para mais um bate-papo, uma conversa, promovidos aí pela Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga, junto à nossa querida administração, Prefeitura Municipal de Votuporanga, para mais uma ação do programa Educação Escolar. Neste momento de distanciamento e isolamento social, onde as nossas escolas encontram-se fechadas, a Secretaria Municipal de Educação promove ações de discussões de vários temas. Hoje nós vamos contar histórias, nós vamos falar um pouco sobre Votuporanga e complementar a grade curricular falando da história da nossa cidade. Para este bate-papo recebemos aqui hoje Diogo Mendes Vicentini. Diogo, bacharel em Direito e contabilista, foi presidente do Conselho Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, presidiu e ocupou diversos cargos na diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga, FEV, Unifev, e na Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, a FREV, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CONDE, fundador do Sindicato dos Bancários de Votuporanga e região, onde ocupou diversos cargos. Foi ainda diretor do Sindicato Rural de Votuporanga e membro do Conselho de Representação e Participação do Banco do Estado de São Paulo. Foi membro do CONSU, Conselho Universitário da Unifev e IFESP, Instituto Federal São Paulo. Entre 2001 e 2003, ocupou o cargo de chefe de gabinete na Prefeitura. De 2003 a 2016, foi secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão anterior. Atualmente, Diogo é secretário da Fazenda. E neste dia em especial vem nos falar como escritor. A temática deste encontro, dessa grande conversa, onde a brisa sopra o progresso. Título qual leva o livro do nosso querido Diogo Mendes Vicentini. Seja bem-vindo, Diogo. Eu quero agradecer as suas palavras elogiosas e o convite para estar aqui num momento em que a cidade, como todo o mundo, passa por um problema de exceção, um momento de exceção. E a gente tem a oportunidade de chegar aos lares, às pessoas, aos estudantes, aos pais de estudantes, à população de Votuporanga, trazendo um pouco da história da nossa Votuporanga. Que prazer, Diogo, tê-lo aqui para uma conversa. Tenho certeza que viveremos um momento riquíssimo junto à nossa rede de profissionais de educação e a todos aqueles que puderem destinar um pouquinho do seu tempo para saber mais sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, sobre o nome, de onde vem o nome Votuporanga, os primórdios da nossa história. E para começar a nossa conversa, Diogo, eu vou pedir para que você fale um pouquinho para a gente sobre quando Votuporanga ainda era considerado sertão de meu Deus, uma época ainda em que Votuporanga era desconhecida, hoje tão famosa, uma cidade que brilha a nível de estado de São Paulo e Brasil, mas nós vamos falar um pouquinho deste descobrimento da cidade. É contigo, Diogo. Bom, no final dos anos 80, 1870, 1876, por aí, os mapas do estado de São Paulo registravam aqui como uma região inabitável ou habitada por índio, Era um terreno praticamente desconhecido, essa região do noroeste do estado de São Paulo. Naquela época, para você ter uma ideia, nós éramos município de Jaboticabal, que ia até na barranca do rio Paraná, esse município. E a região começou a despertar interesse quando iniciou um movimento das ferrovias de abrir esse sertão aqui, de passar essa ferrovia para o Mato Grosso, para ver se chegava até na cidade de Cuiabá, que era um centro já comercial, que era distante, bastante distante para chegar até lá. E também quando a ferrovia chegou em Barretos. E da ferrovia foi montado um primeiro frigorífico e começou a ter interesse nessa região para a circulação do gado até lá. O Euclides da Cunha sonhava já em 1902 e publicou que seria muito interessante que ascendesse a cidade de Cuiabá por essa região. Por isso a rodovia hoje chama Euclides da Cunha em homenagem a isso. E ele sonhava com uma estrada bastante larga, de 8 metros de largura, bem alta para evitar alagamentos. Falava da ponte do Rio Paraná, que naquele tempo eram 880 metros, dizia que era a única obra de arte que tinha. E ele fazia uma previsão que uma estrada dessa levaria somente 10 dias para chegar de Jaboticabal a Cuiabá. Naquele tempo nós não tínhamos ainda o veículo motorizado aqui no Brasil. Então já se sonhava naquele tempo, depois com a chegada da Ferrovia Paulista em Barretos e a instalação de um frigorífico,
também passou a ter um interesse muito grande em toda essa região. E o governo investiu nisso aí. E com essas notícias correndo por aí, em 1918, o Francisco Schmidt, que era o rei do café, morador de Ribeirão Preto, ele comprou uma área bastante grande aqui. Ele comprou quase 12 mil alqueires, né, entre duas fazendas. Uma fazenda que chamava Fazenda Votuporanga e a Fazenda Marinheiro de Cima, porque a região era conhecida como Marinheiro de Cima. Na mesma ocasião, também, o Felício Carvalho, que vindo de Barretos, comprou 4 mil alqueires de terra da Fazenda Viradouro, onde tem a Vila Carvalho. Naquele tempo passou a chamar Vila Carvalho depois da vinda do Felício Carvalho para cá. Era um ponto de boiada, era um ponto de descanso de boiada. Ele comprou a Vila Carvalho. Em 1921, ele fez a doação de 8 alqueires para a Igreja Católica, né? E fez um projeto de loteamento na Vila Carvalho também. Isso aí, provavelmente, muito provavelmente, foi na mesma ocasião, pelo mesmo interesse que era a valorização das terras com a vinda da estrada de ferro para essa região, né? E a Vila Carvalho, que está aqui muito próxima, bem mais antiga que Votuporanga, ela teve uma história interessante. Ela chegou a ter um movimento grande, mais de 10 casas de comércio e tal, mas lá sofreu um pouco com a violência, né? E o próprio Felício Carvalho foi assassinado em 1928, 1929, porque diziam que ele queria trazer para aquela região um posto policial. Isso talvez tenha sido a razão que o próprio filho dele deixou gravado aí da sua morte. Então era uma região bem inóspita, essa região aqui, faltava estrada, faltava ligação, faltava gente, né, que não tinha aqui. E aí que começou o desbravamento da região. Bom, já podemos perceber que teremos momentos riquíssimos de aprendizado. O Diogo é um estudioso, um historiador, na verdade, sobre não só a história de Votuporanga, mas é uma pessoa que gosta de saber e descobrir aí. E nessa primeira fala, Diogo, já podemos ter uma ideia do quanto informações você pode proporcionar. E eu, Marcelo, já me coloco como um grande aprendiz, na verdade, junto à sua figura aqui neste dia, qual nos inspira muito, um apaixonado pela nossa cidade, por mais votuporanguense como você, que buscou saber sobre a cidade, que entende os princípios, os viés, ideais políticos da nossa cidade. É um prazer novamente ter alguém com a sua sabedoria para partilhar momentos assim conosco. Dando continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a inauguração da Vila de Votuporanga, acontecida aí dia 8 de agosto de 1937. Então nós fizemos um breve histórico, desenhamos um panorama de como Votuporanga era há tempos atrás, né, com relação a como a cidade ela foi se formando, aos interesses, ao que fez com que a cidade avançasse. E agora a gente vem para uma data, qual é o aniversário da cidade, recém-comemorado inclusive. Eu peço para você fazer um breve discurso sobre isso. Ô Marcelo, eu tenho que voltar um pouquinho, porque é o seguinte, eu falei da compra da Fazenda Marinheiro de Cima pelo Francisco Schmidt, mas o café passou por diversas dificuldades, ainda até com o crack, né, da Bolsa de Nova York, em 1929, e o Francisco Schmidt, ele investia no café em novas áreas, mas sempre financiado pela empresa Teodoro Willi, que era uma empresa exportadora alemã, com sede no Rio de Janeiro e em Santos, né? Então a Teodoro Willi financiava. E com a quebra da Bolsa, com o excesso de produção de café, as dificuldades de 1918, ele entrou em decadência e ficou devendo para Teodoro Willi. E ele fez uma dação de pagamento. Ele pegou algumas propriedades que ele tinha, entregou para Teodoro Willi como pagamento, e entre elas a Fazenda Marinheiro de Cima. A Teodoro Willi, que é essa empresa exportadora alemã, ela não tinha interesse nas terras, né? Ela não plantava o café, ela era uma exportadora. Então eles criaram uma empresa chamada Empresa para Retalhar Terras. Isso foi no final de 1936, aí nós já demos um salto dos 8 para 36, e no final de 36 passou a escritura para Teodoro Willi. Logo no início do ano, a Teodoro Willi criou essa empresa para retalhar terras
e mandou para cá 2 pessoas, né? O engenheiro von Trumbach e o Carl Erving, que vieram para cá para dividir essa área e fazer um loteamento para se ressarcir do investimento que eles tinham feito. Propuseram na ocasião fazer pequenas áreas, assim no máximo de 50 alqueires, e colocar a venda em prazo grande. Fizeram uma grande divulgação disso aí, no que era possível fazer nessa ocasião. E segundo Pascoal Albanese, que foi um historiador muito importante, que ele participou de tudo aqui em Votuporanga, ele relata que existia uma certa dificuldade em vender terras do sertão. Então ele propôs para a empresa Teodoro Willi que elas cedessem um patrimônio. E o alemão até estranhou, que patrimônio é esse? Ele falou, não, você dá uma pequena área, você faz uma pequena área que pode surgir uma vila em qualquer dia. E se tudo der certo, vai virar uma vila. Bom, uma vez os alemães terem entendido que seria interessante a doação desse patrimônio, já no mês de março de 1937, eles partiram a cavalo, achando um local para ser a sede desse patrimônio, o início do patrimônio. Subiram a cavalo da sede, que fica na rua Paraná com a Rua das Paineiras, Rua Rio de Janeiro com a das Paineiras, naquela esquina, era a sede da fazenda. Subiram a cavalo, chegaram no Espigão, onde hoje é a Praça Fernando Costa, e decidiram que ali seria a sede, e já começaram a desmatar e derrubar o mato, que isso aqui era puro mato, né? Para fazer lá um limpa, para poder fazer o lançamento desse novo patrimônio, dessa nova vila. E aí ficou a dúvida, e qual seria o nome da vila, do patrimônio? O Pascoal Albanese, que era de Itanabi, era uma pessoa que a gente considerava letrada naquela época, tinha feito uma faculdade importante em São Paulo, mas era um sertanista. Ele pediu para o Sebastião Almeida de Oliveira, que era um cartorário, também escritor, ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico, e já tinha dado alguns nomes de cidade, como Cosmorama e uns outros aí, pediu também o concurso dele para sugerir um nome dessa nova vila. Saíram a cavalo procurando alguma coisa que pudesse indicar um nome, sugeriram diversos nomes, e aí, numa dessas passagens, ele achou uma placa escrito Fazenda Votuporanga. Então falou, bom, esse é um nome interessante, e fez a tradução lá para Cidade das Brisas, Brisas Suaves, Bons Ares, Buenos Aires, coisa e tal, que chamava isso aí. E a história ficou o seguinte, ele viu a placa ou não viu a placa? Podia ser uma coisa figurativa. E eu fui em São Paulo e peguei a escritura da fazenda, onde eu vi que a fazenda chamava realmente Fazenda Votuporanga, né? No 11º cartório de São Paulo. Então ficou consolidada essa situação. Existia mesmo a Fazenda Votuporanga. Bom, tendo o nome, tendo a planta da cidade, que foi uma área de 30 alqueires, que eles separaram, já com essas ruas, que é o patrimônio velho que nós chamamos aqui, que é o centro da cidade, onde tem lá o lugar da igreja, tinha o lugar da escola, tinha tudo. E os alemães, que eram bastante organizados para isso aí, também marcaram essa inauguração para o dia 8 de agosto de 1937, convidaram bastante a autoridade da região, né? Veio também diretores da Teodoro Willi, inclusive um cônsul alemão veio aqui naquele dia, fizeram a inauguração, começou ao meio-dia em ponto, às 3 horas da tarde o padre Isidoro Paranhos rezou a missa, né? E estava ali consolidada o patrimônio de Votuporanga, né? Teve um grande churrasco, segundo constam, na hora de terminar a missa, tal, isso aí, deram uns tiros para cima, fizeram aquele barulhão. E Votuporanga teve um registro de nascimento, coisa rara de você ver numa cidade, porque o Pascoal Albanese fez um registro, né, uma ata de fundação da cidade, relatando detalhadamente quem estava aí, quais são as pessoas que estiveram aqui e tal, e registrou essa ata no livro tombo da Igreja Católica de Álvares Florencio, que já existia. Chamava anteriormente São João do Marinheiro, depois Vila Monteiro, né? Depois Igapira, depois Álvares Florencio, mas já existia. Está lá registrado no livro tombo da Igreja Católica a ata de fundação da cidade, e que eu transcrevi para esse livro. Bom, fundada a cidade, começou a cidade a ter um crescimento muito grande. Muitas pessoas vieram para cá, quer dizer, a ideia deu certo, né?
Por isso que eu falo ali, é uma semente bem plantada. A cidade deu certo e vieram para cá pessoas que eram empreendedores, eram lutadores e logo foram dando ares de cidade naquele pequeno patrimônio. Em 1942, 5 anos depois da fundação da cidade, foi criado aqui o Aeroclube de Votuporanga. Aí me chamou a atenção, por que uma cidade com 5 anos teria um aeroclube? Aí estudando o porquê disso tudo, eu percebi que outras cidades também na mesma época tinham aeroclube. Então eu percebi que o Assis Chateaubriand, do Diário Associados, com a aeronáutica, criaram um movimento porque estava para estourar a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos defesa aérea, não tinha policiamento, então eles criaram o aeroclube e disseram o seguinte, quem começar a treinar piloto, nós damos um avião, tal, e fizeram algumas promessas, que realmente aconteceu. Então, em 42, a vila já tinha aí um aeroclube. Depois vieram as outras conquistas, a Santa Casa, a luz, água e esgoto, o telefone. Então, tudo isso, esse pessoal que estava aqui lutou fortemente para que a cidade se transformasse numa verdadeira cidade. Uma vez que em 1940, com a vinda do Bar e Cine Paramount, da família Mata, que tem hoje o cinema aí, era só ali que tinha energia elétrica, porque o telefone tinha um motor estacionário e eles punham algumas luzes elétricas, só tinha ali naquele canto, e a cidade sonhava com isso. E mesmo também sem ter um apoio direto do município, que era Tanabi, eles lutaram também para a emancipação do nosso município, que acabou acontecendo em 1º de janeiro, foi criado o município, 1º de janeiro de 45, e em 13 de junho, a comarca de Votuporanga. Muito bem, Diogo, que energia incrível em te ver falando assim sobre o crescimento, na verdade, a origem da nossa cidade. Aproveito este momento para dizer a todos os nossos alunos que nos assistem e famílias, para que aproveitem este momento rico de aprendizado e partilhem, na verdade, esta gravação para todas as pessoas que residem ou já estiveram fazendo parte da história do município de Votuporanga, para que possam, juntos, a mim e ao Diogo, propagar a história do crescimento da cidade. Diogo, fico extremamente admirado vendo a sua capacidade de memória com datas e dias e muitas vezes até horários dos acontecimentos. Isso é um grande indicador de que o livro é fruto de muita pesquisa, de muita vivência, de um querer bem a nossa cidade, onde a brisa sopra o progresso. É um livro que com certeza inspirou por muitos dias a sua vida enquanto morador, enquanto pessoa que vive e tem a história construída dentro da nossa cidade. Dando continuidade aqui à nossa conversa, e você já até fez uma menção, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da chegada da ferrovia para o progresso da cidade. O que a ferrovia, quando chegou na nossa região, trouxe de benefícios e projetou a cidade? Diogo? Bom, a ferrovia foi fundamental para o desenvolvimento de Votuporanga. Aliás, se você ver de São José do Rio Preto para cá, até antes de São José do Rio Preto, as cidades que mais desenvolveram são as que estão no entorno da ferrovia. A ferrovia trazia, sem dúvida alguma, o desenvolvimento. E chegou aqui em fevereiro de 1945. Né? Foi cidade dia 1º de janeiro de 45 e em fevereiro já chegou a ferrovia, que já vinha vindo. E a ferrovia ficou estacionada em Votuporanga por 5 anos. Isso trouxe um comércio muito dinâmico para Votuporanga. Olha, só para a gente lembrar, nesse tempo que ela ficou estacionada aqui, em que o comércio da região vinha todo para Votuporanga para ser embarcado, vieram também o Matarazzo, a Dias Martins, a Sambra, J. Veríssimo, grandes atacadistas da época no país e no estado de São Paulo se instalaram aqui em Votuporanga, trazendo também o emprego, trazendo a dinâmica. Né? Votuporanga também produziu, a agricultura de Votuporanga foi uma agricultura muito forte, né? Tinha grande produção de arroz, a produção de milho, o arroz era secado nas ruas ainda de terra de Votuporanga, né? E esses grandes compradores atraíram
a região para cá, para Votuporanga, onde também embarcavam os bovinos para o frigorífico de Barretos e de São Paulo. Bom, lembrando a vocês que o programa Educação Escolar, ele tem como maior objetivo manter vivo os vínculos afetivos e educacionais nos lares das nossas crianças, e hoje em especial contamos a vocês, famílias, que têm o privilégio, na verdade, de estar junto com as crianças em casa neste momento difícil, um cenário desafiador, de poder partilhar e ensinar um pouquinho sobre a história da nossa amada e querida Votuporanga. Recebendo o Diogo Mendes Vicentini como um grande historiador, um grande morador, um apaixonado pela cidade, podemos desbravar e conhecer um pouco mais sobre os mistérios da nossa querida cidade. Diogo, agora vem uma parte muito importante para nós da Secretaria da Educação, e eu vou pedir para que você desenhe um pouco o cenário, na verdade, inicial, a base de construção da educação em nossa cidade, começando a falar primeiro sobre quem foi o primeiro professor, Diogo, da nossa cidade, e logo em seguida a falar sobre a primeira escola, também sediada no município de Votuporanga. Bom, no ato da inauguração, os alemães doaram 3 terrenos para a igreja e doaram um terreno para a escola. Então já tiveram a cabeça de começar esse patrimônio já com uma área destinada a uma escola. Isso foi em 1937. Em 1939 chegou em Votuporanga a primeira professora do estado de São Paulo, que o estado destinou para cá. A professora Olga Basílio, que depois passou a ser Olga Basílio Chamal, porque casou com Guinter Chamal, que era um dos funcionários da Teodoro Willi. Então ela chegou aqui em 1939 e foi dar aula nas chamadas escolas mistas, que eram instaladas na cidade e na maioria na área rural, porque a grande população de Votuporanga era na área rural. Mas já em 1944, o governo do estado, na época, autorizou funcionar um grupo escolar em Votuporanga. Mas nesse 1944, nós já tínhamos aí mais de 300 alunos esperando vaga aqui em Votuporanga. O crescimento foi vertiginoso. E ali, onde é o Paço Municipal hoje, a prefeitura, na Rua Pará, funcionava uma escola, que era uma casa onde morava o professor, como acontecia de primeiro, e tinha algumas salas de aula. E que foram, com o tempo, sendo obrigados a ampliar, né? Então ali foi o primeiro grupo escolar. Aquele galpão que a gente vê onde funciona a prefeitura foi feito em 2 etapas e depois derrubada a frente da escola, onde fez aquele sobrado que hoje é a frente da prefeitura municipal. E logo em seguida já começou a ter que vir o segundo grupo, o terceiro grupo, né? Veio também o ginásio estadual, uma conquista muito grande que começou a funcionar ali naquele grupo, depois foi para aquele terreno onde é hoje a Unifev, né? Ali funcionou o ginásio estadual, veio a escola de comércio, depois a escola normal, aí vieram outras escolas. Uma coisa interessante na história de Votuporanga, um registro que Votuporanga teve, já em 1940, entre 40, 42, 43, uma escola particular, né? Que funcionou ali onde hoje é a Rua Amazonas com a Rua Tocantins, ali naquela esquina onde é um supermercado hoje, e ficava do lado do hotel da família Pozubon, né? Nós tínhamos aqui uma escola particular do professor Abílio Franco. Era um autodidata, mas um homem de muita leitura na época. Ele era um oficial do fórum, né? Morou aqui durante alguns anos, depois foi em Santos, onde ele acabou falecendo. Mas ele tinha uma escola ali na esquina da Rua Amazonas com a Rua Tocantins. E os alunos, muitos alunos, mais de 40 alunos, estudaram ali com o Abílio Franco, né, naquela época. Então, a escola particular também já existia nos anos 40, aqui no município de Votuporanga. Depois você vê a progressão que houve, depois disso que eu falei para você, da escola normal, da escola de comércio. Quando Votuporanga tinha 29 anos, tão somente 29 anos, tá, iniciando a vida, nós já ganhamos a Faculdade de Ciências e Letras, a FACLE, que hoje é a Unifev, que cresceu também com muita responsabilidade. Bom, não posso deixar então de fazer um registro aqui, Diogo, e mencionar que Votuporanga tem sido destaque em qualidade oferecida aos nossos alunos como referência
em educação na rede estadual e na rede nacional, em todo o território brasileiro e também internacional, com a realização do congresso que nós realizamos aqui todo mês de julho. Este ano, pela fatalidade da pandemia, o evento acontecerá em um outro formato, mas Votuporanga ganha espaço, demonstrando a cada uma das pessoas que trabalham com educação a sua força, a sua energia e o seu fazer qualitativo e eficiente junto aos nossos alunos da rede pública municipal. Então, Votuporanga continua crescendo, aquela semente bem plantada que você tanto nos fala, eu tenho certeza que deram e frutificaram árvores grandes e elas continuam a ser também semeadas de uma forma intensa e produtiva. Dando continuidade à nossa conversa, Diogo, eu pediria que você nos contasse um pouquinho a história e a contribuição que nós tivemos dos imigrantes na nossa região e fizeram também da nossa cidade, a cidade que é hoje, com temas promissores, uma cidade que avança na questão de economia e progresso. Os imigrantes que vieram para Votuporanga tiveram uma participação muito grande no desenvolvimento da cidade, na construção da igreja, na construção da Santa Casa de Votuporanga, através de ajudas, de quermesse, de desfiles, né, e a contribuição muito grande desse pessoal. Nós tivemos aqui uma imigração muito grande italiana, a espanhola, a árabe, né, a japonesa, a portuguesa, e nós temos hoje aí ainda marcas importantes. Nós temos aí a empresa Facchini, italiano, deve ter vindo aí por 1894 para o Brasil, mas é uma família italiana. Nós temos o Anzai, que é japonês. Nós temos o Santa Cruz, que é ligada à colônia portuguesa, né? Nós tivemos aqui, entre outras empresas, o Truque Galego, que é de uma família espanhola, né? E assim por diante. Nós tivemos aqui também o migrante, que veio do norte e nordeste para cá, para tocar nossas lavouras, que deram também importante contribuição. Esse pessoal passou apertado, porque nós temos que lembrar que em 1937 foi fundada a cidade, e em 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial. E eles ficaram na contramão, o italiano, o japonês e o alemão, que tinha muita ligação aqui, ficaram na contramão, porque eles faziam parte do eixo, né? E sofreram uma perseguição bastante grande, porque eles não podiam ter rádio, não podiam ter jornal do país deles, eles tinham restrições, não eram... Naquele momento, eles passaram alguns sufocos aí. Principalmente o japonês, porque o japonês estava mais na área rural e ficou totalmente isolado do mundo, que acabou tendo um fato interessante, que quando terminou a guerra, os japoneses que moravam na área rural não acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra. Eles achavam que o Hirohito não perdia a guerra de jeito nenhum e que aquilo era uma falácia, que estavam jogando uma propaganda que eles jamais perderiam. E o japonês que estava no mercado, que estava como comerciante, tinha essa informação melhor, é lógico, né, na cidade, de que realmente eles haviam perdido a guerra. E isso aí trouxe um movimento chamado Shindo Remei, uma coisa assim, que dividiu os japoneses. Por isso que aqui nós temos 2 clubes japoneses. O nosso primeiro prefeito, Francisco Vilar Horta, era cartorário também em Américo de Campos, vinha a cavalo para cá, mas era uma pessoa de muita instrução e que foi escolhido pelo governo, né, como interventor, como primeiro prefeito de Votuporanga, justamente pelas suas qualidades na escrita, porque tinha que fazer toda a documentação da criação do município, uma ata e mais a documentação, e também depois a comarca ser instalada, quando veio juiz, aí começou a ter delegados. Francisco Vilar Horta ficou até o mês de agosto. Depois voltou para suas atividades, né? Estava consolidado a instalação do município e comarca, e no lugar dele entrou o João Gonçalves Leite, que tinha sido prefeito já em Cedral e que estava em Pedranópolis. Ele é um dos fundadores de Pedranópolis, né? E já era conhecido do governo, então assumiu o lugar do Francisco Vilar Horta. Daí para frente,
quando começaram as eleições, tal, Votuporanga sempre foi muito feliz na parte política, tanto da Câmara do município como do Executivo. Nós nunca tivemos grandes problemas desses que surgem aí no país, que deixa a gente chateado, Votuporanga nunca teve. E isso fez com que a cidade crescesse e assumisse um desenvolvimento sustentável. Muito bem, Diogo. Nossa, quanto aprendizado neste dia, quantas informações relevantes, quantas partes das histórias nós não sabemos e não conhecemos, né? E como é importante, na verdade, compreender um pouco esse universo para entender o porquê até mesmo a cidade conseguiu avançar tanto assim. É importante lembrar e ressaltar que assim como o Brasil como um todo, Votuporanga tem essa heterogeneidade de pessoas na composição da população, o que faz com que a cidade avance, tenha propósito e tenha força, na verdade, econômica de seguir. Diogo, nós vamos passar agora para uma fala que eu acho que todo mundo tem a grande curiosidade, e nós vamos falar um pouquinho sobre o grande cartão postal da nossa cidade, que é a Igreja Matriz, né, a igreja central ali da nossa cidade, paralela à nossa querida e iluminada Rua Amazonas. Então, gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre a fundação dessa igreja, a história dela, e um pouquinho sobre a Rua Amazonas, hoje a rua em que, na verdade, contém todo o comércio central da cidade, está lotado basicamente na Rua Amazonas e Pernambuco, né? Então, que você falasse um pouquinho para nós sobre essa história. Bom, como eu estava te falando, na fundação foi dada uma área para ser instalada aqui uma pequena capela. E foi feita a capela ali, mais ou menos onde é a fonte luminosa, né? Essa capela foi erguida rapidamente com a ajuda dos migrantes e imigrantes que estavam aqui, a população de Votuporanga que acatou, e tem uma religião forte e logo fez a capela. Mais para frente, a Igreja Católica, vendo o desenvolvimento do município, começou um movimento de construir uma igreja matriz em Votuporanga. Aí foi feita uma permuta da área. Aquela área que estava ali onde é a concha acústica, a frente da igreja, toda aquela frente da igreja ali, foi trocada com a área onde está a igreja, que é 80 por 80, né? Foi doado para que ali fosse feita a igreja. E houve um esforço muito grande dos padres, na época capuchinhos, e os demais que vieram para cá, mais a população, e levantaram essa bela igreja que nós temos hoje, que é catedral, já não é nem matriz, é catedral. Mas teve um fato interessante nessa história. O prefeito Nabuco, ele desmanchou o jardim que existia lá. Existia um jardim, daquela tradição antiga, com flamboyância, coisa e tal, e ele pediu que se fizesse uma planta de um jardim novo para a cidade. E ele começou a montar o jardim. E existia na igreja, quem estava no comando da igreja era o Frei Benjamin. E o Frei Benjamin não queria que fizesse o jardim ali no entorno da igreja, porque ele tinha algumas ideias de fazer ali uma casa paroquial, sala de aula, coisa e tal, barará. E ter um impasse muito grande, fazendo com que a cidade ficasse de certa forma dividida. Então criou-se um movimento seguinte: queremos jardim, não queremos Benjamin. E outro lado, queremos Benjamin, não queremos jardim. E chegou até a vias de fato a seguinte: o prefeito mandava fazer uma parte e o padre desmanchava na hora da missa, né? Tem uma história que na procissão, quando o pessoal chegou, começou a desmanchar os canteiros, tudo isso aí. Mas, no fim, até foi interessante que eu tenho um documento escrito pelo próprio Frei Benjamin, onde ele fala que, na realidade, ele iria excomungar os vereadores, que eram todos contra a igreja. Ele não excomungou os vereadores, mas os vereadores caçaram o título de cidadão que ele tinha. Então também se tinha aqui uma determinada, um embate forte, que eu acho que foi importantíssimo para o crescimento da cidade. Teve outro embate mesmo grande com a Santa Casa, porque nós falamos em guerra, falamos na família japonesa, na família italiana, no alemão, nós temos que lembrar que na guerra todos os bens da Teodoro Willi foram apreendidos. Por quê? Porque haviam afundado o navio Taubaté e outros navios da frota brasileira, e o governo fez o seguinte: os bens das empresas japonesa, italiana e alemã vão pagar essa despesa que ele está dando para o Brasil, afundando os navios.
E todos os bens que a Teodoro tinha ainda aqui, que não tinham passado escritura, ficaram suspensos, foram para o governo federal, através administrado pelo Banco do Brasil, e depois, logo no final da guerra, eles foram colocados a leilão para vender. Mas nesse meio tempo, se trabalhou na cidade, era o capitão Almeida, o prefeito, ele sabendo dessa venda, ele foi procurar uns amigos deles lá em São Paulo, que era da família Marrei, que tinha a empresa Melhoramentos, e falou, olha, estão vendendo uma área lá de terra, tal, que era da Teodoro Willi e tal. E o Marrei veio para cá e comprou 3 mil alqueires, que é da Santa Casa até na estação. A família Marrei comprou. E ficou com a responsabilidade de passar a documentação daquilo que o compromisso que a Teodoro já tinha feito. E um deles, que foi dado inclusive pelos interventores, foi o terreno da Santa Casa. Que o Marrei depois não queria dar o terreno da Santa Casa, porque achava que era muito grande pela Santa Casa. E começou aí uma outra guerra, né? Ele falava que a Santa Casa era estelionatária, ou era grileira, porque queria uma operação de terra. A Santa Casa disse que ele é estelionatário, que ele não queria cumprir aquilo que foi prometido, e foi uma guerra muito grande, um embate muito grande também. No fim, consolidou. Ele entregou as áreas e tal. E o que ele fez? É importante a gente falar da empresa Marrei, porque até aquela altura nós não tínhamos energia ainda no município. A energia estava começando. E tinha uma empresa aqui em Votuporanga, que era ali na rua Santa Catarina, do Amadeu Fava, que tinha concessão, mas não tinha força. Tinha concessão do governo, mas não tinha força. E a família Marrei fez uma planta da Santa Casa até lá na estação, com uma avenida bastante larga, né? Que a estação era o grande desenvolvedor, era a ferrovia, e pensou, inclusive, pelo que indica a planta dele, que fazer ali uma nova cidade, quase. Porque ali onde é a ferroviária hoje está lá escrito aqui Igreja Matriz, né? Tem mais a escola lá, que é da ferroviária, que todo mundo sabe, avenida, né? Avenida larga e tal. E ele colocou lá 2 motores alemães, que virou notícia no estado inteiro, no Brasil, que aqui ia ter energia demais. Só que nós tínhamos aí um problema, era lá, e aqui não tinha energia. A energia aqui era do Amadeu Fava, que não tinha bala para fazer a cidade ficar... Então, teve um envolvimento político e tal, e os Marrei compraram a empresa do Amadeu Fava, a concessão, e começaram a colocar luz aqui, até que queimou o motor. E eles não deram muita bola, aí a cidade apagava às 10 da noite. Então todo mundo saía de lanterna, porque às 10 da noite apagava tudo, então desligava. Tal. Mas foi uma luta muito interessante, que eu fiz questão de relatar, aí, porque merece, vale a pena estudar, ver a luta que foi para a energia elétrica, a luta que foi para a água, do telefone. Você vê, o telefone estava em Tanabi. Para chegar até aqui, o comércio de Votuporanga deu 400 postes para poder chegar mais rápido aqui. Quando asfaltou a cidade, a população falou, poxa, mas vai asfaltar a Rua Amazonas? E os postes são de aroeira, são tortos. Cada um fizeram um livro de ouro, cada um deu um poste, 2 postes, e trocaram esses postes que hoje tem lá, os postes de cimento. Então você vê que a escola, o governo autorizava funcionar um grupo escolar, mas o município tinha que construir. Então foi cada tijolo daquele, de um cidadão nosso, de um trabalhador, que colocou lá no ginásio do Estado, em tudo. Então essa população que enxergava o progresso e queria o progresso, foi muito importante na vida da cidade. Secretaria da Educação Municipal de Votuporanga promove hoje, por meio do programa Educação Escolar, um bate-papo de grande aprendizado com o nosso querido Diogo Mendes Vicentini, autor e escritor do livro Onde a Brisa Sopra o Progresso. Um livro que eu tenho certeza que ficará gravado nos corações dos nossos alunos neste momento, Diogo, que podem nos acompanhar por este vídeo e ter acesso a maiores informações, mais conhecimento da história da nossa querida Votuporanga. Vou pedir para que você sintetize um pouquinho e fale para nós sobre os avanços de Votuporanga, né, desde 1937, agora já no século XXI, 2020,
um pouquinho dessa evolução que você, enquanto morador, enquanto apaixonado pela nossa cidade, não só secretário municipal da Fazenda, mas também historiador, pesquisador, alguém que investigou, na verdade, o nascimento da nossa cidade. Como que você avalia Votuporanga nesse cenário estadual, nacional? Olha, Votuporanga surpreende. Ela é uma cidade hoje chegando aos 100 mil habitantes. Logicamente, se a gente contar a população flutuante que está aí na cidade, ela passa disso. E com isso atraiu grandes empresas aqui para Votuporanga. Por exemplo, o comércio, se você for procurar lá no comércio, McDonald's, né? Vai em cidade acima de 120 mil habitantes, mas tem aqui em Votuporanga, né? Vicstar, grande empreendedora, grande empregadora, né? de Votuporanga. São pouquíssimas cidades no país que têm uma empresa desse naipe, grande empregadora. Nós temos um parque industrial importante, temos uma educação de primeiro mundo, é uma cidade segura, tem uma saúde excepcional, né? Com grandes médicos, e a dedicação do apoio dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, dos técnicos, tudo, mostrando aí no Covid como está trabalhando esse pessoal. A Santa Casa, que é um modelo. Então a Votuporanga, hoje, ela é reconhecida no estado de São Paulo e no Brasil como uma cidade excelente para se morar, uma cidade com poder de compra, uma cidade onde tem uma educação que é referência também no Brasil, uma saúde que é referência, uma geração de empregos importantíssimo também, que leva ela a patamares bastante altos, né? Essa é a nossa cidade. E com uma qualidade de vida excelente, é uma cidade bonita, uma cidade arrumada, é uma cidade pronta, né? Então, isso aí atrai. E você pode ver que, no meu caso, e no caso de muitos aí que vieram para Votuporanga, ficaram em Votuporanga, né? Não tem lugar melhor para se viver do que Votuporanga. E a gente fez uma homenagem, que nós deixamos de falar aí, também para os pioneiros. Então tem um memorial lá na Praça da Matriz, e é uma homenagem aos pioneiros, que dificilmente eu não encontrei em cidade nenhuma. Eu já vi Avenida dos Pioneiros, Rua dos Pioneiros, Praça dos Pioneiros, mas com um nome. Isso aí como é que nós fizemos? Nós juntamos o pessoal mais antigo da cidade, quem podia participar, e começamos a falar, nós vamos homenagear os pioneiros. Quem são os pioneiros? Ah, o fulano, o ciclano, o que carregava água para fazer a ferrovia, o que trazia o barro para a igreja católica, o que trazia areia para não sei na onde, o empresário, você entendeu? Então, nós fomos e depois nós checamos mais ou menos com o IBGE a população que tinha aqui. E vimos que nós estávamos próximos. E ficou aquilo ali como um livro aberto, porque pode surgir um nome que não foi pensado, né? Inclusive, no livro, nós temos alguns nomes a mais que não estão na pedra lá, que vai precisar ser corrigido, vai ser aumentado, né? Nós estamos esperando a oportunidade de investimento para fazer isso aí. Então, você veja bem, o livro fala na semente bem plantada, a brisa que sopra o progresso, porque foi isso que aconteceu. Nós não podemos esquecer que toda história tem um começo, né? Eu sempre falo para a meninada hoje do grupo e da escola, eu falo grupo ainda que eu sou antigo, né? Porque a certidão de nascimento é o primeiro registro histórico que ele tem. Porque não começa com ele. Começa com avô paterno, avô materno, avô... então, ele tem ali onde nasceu, quem é o pai, quem é a mãe. Aquilo ali é o início da história dele. O resto ele faz daqui para frente, mas aquele registro já está. Foi o que nós fomos procurar. Pegamos, fiz um trabalho de levantamento de tudo que foi escrito sobre a cidade. A história não tem fim, a história não acaba, né? A história ela é registrada por diversos prismas. Ela é registrada, o que nós fizemos foi checar a data, checar nomes, a história real, tal, e acompanhar para deixar alguma coisa aí que as pessoas possam continuar. Daqui a pouco escreve do centenário da cidade, tal, né? Quem quiser complementar, vai ali lá, faltou isso, coloca no livro. Vamos colocar, né? Vamos fazer, qualquer um que fizer, dar continuidade. Não está pronto ainda, está faltando a correção da área do português, né? E também o Senac tinha ficado de fazer a edição do livro.
Com tudo isso que tem aí, eu não sei como é que vai ficar, mas praticamente está pronto. Ele não chega até os dias de hoje, obviamente, senão teria uma enciclopédia Barça para a gente escrever, mas está registrado até 1988, 1980, por aí nos anos 80. Alguma coisinha ou outra chegou até agora. Mas a hora que estiver pronto, ele vai ser uma distribuição gratuita, não se vê lucro nenhum com isso, né? O que a gente quer levar é a história para a nossa população. Na verdade, será um grande presente, né, Diogo? Eu acho que para a população de Votuporanga, para todos os amantes dessa cidade, temos diversas pessoas, na verdade, que já passaram por aqui, fizeram história e hoje estão em outros países, em outros estados. Então, um livro como esse, o registro de nomes de pessoas importantes, eu acho bonito quando você fala, o cara que levou água para fazer, ajudar na construção da ferrovia, quem transportou o cimento, né? Então, essa lembrança carinhosa nos faz ter a certeza da sua presença aqui neste dia. Então, o grande privilégio de ter Diogo Mendes Vicentini aqui conosco. A Secretaria da Educação tem a honra e o privilégio de estender, na verdade, os nossos sinceros agradecimentos a você, Diogo, a toda a nossa rede pública municipal de alunos, que eu tenho certeza que nos acompanharão nesta grande missão e árdua tarefa de manter vivo o processo de ensino nos lares das nossas crianças. E o Programa Educação Escolar, durante todo esse momento, tem promovido, proporcionado o acontecer, o fazer educacional nas casas de cada uma das nossas crianças. Eu deixo aberto este espaço para que você envie um recado para todas as pessoas que nos assistem neste momento, que nos assistirão com o passar do tempo, e deixe registrado aqui o que representou para você, Diogo, a escrita deste livro, Onde a Brisa Sopra o Progresso, o que representou para você participar da história de Votuporanga como agente político, como ser humano, como pessoa, como cidadão votuporanguense. Olha, é a realização de um sonho. Quando eu estive na presidência da Fundação Educacional, eu peguei o Collor de Mello. Então, cada dia era uma reunião difícil, dura. Uma hora ia prender, outra hora ia soltar, não podia cobrar, não podia fazer isso. E eu tinha uma ideia ali, isso foi em 1986 a 90, por aí, que era preciso fazer um livro da história de Votuporanga que tivesse todas essas informações que outros escritores fizeram atrás aí, consolidado numa história. E o tempo foi passando, eu não fui capaz de fazer. No mandato do prefeito Júnior Marão, eu falei com ele, ele falou, olha, vamos fazer sim, precisamos fazer, vamos procurar a Secretaria da Educação, era Educação, Cultura, né? Cultura e Educação, e eles disseram que não era possível fazer, não tinha condição de fazer. Eu, como vinha carregando essa ideia há anos, há décadas já, né? Eu falei, ô Juninho, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer isso. Não tenho expertise para isso, não sou um historiador, mas vou buscar os documentos no tempo que eu tiver livre, né? Porque esse tempo todo eu estive trabalhando na prefeitura e desempenhando outras coisas na cidade. Mas fiz com bastante gosto, contei com a ajuda do Jorginho Xavier, não posso deixar de falar do Jorge. O Jorge tem muitas fotografias, milhares de fotos lá, que vão ficar à disposição da nossa cultura, do nosso museu. Nós fomos buscar também mapas antigos da cidade, né? Para levantar, então, e muita gente da cidade que colaborou. A gente passando a limpo a história, perguntando, né? Foi isso que aconteceu. Até o próprio Caíque, você lembra do Caíque? O Caíque, que faleceu há uns 3 anos atrás aí, era uma pessoa conhecida de todos aí, um andarilho praticamente da cidade, mas ele tinha alguma limitação, mas sabia tudo da história da cidade. Até com ele, sentamos na sarjeta lá e batemos um papo comprido, eu tenho essa gravação, né? Ele me contando dos acontecimentos aí e das pessoas, da cidade, das famílias antigas, a gente conversou bastante. Então eu fico satisfeito de ser reconhecido em certo ponto, porque é lógico que eu gostaria que toda a nossa população, os alunos da secretaria conhecesse a fundo a história da cidade, né? E fico à disposição, se algum professor quiser, que a gente vai estar na classe, ou alguma reunião, ou algum segmento aí, se quiser, tem muitos detalhes que a gente não cabe falar tudo de uma vez, né? Mas eu estou à disposição. E eu te agradeço. Imagina, Diogo, nós que agradecemos a sua brilhante apresentação neste dia
Em nome da Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga, junto à Prefeitura, nossos sinceros agradecimentos. Em especial neste dia, muito obrigado a você, que aí de casa pôde nos prestigiar e aprender um pouco mais sobre a história da nossa cidade, sobre a história do nosso povo. Um beijo grande, fiquem com Deus.